Eu sempre quis ser a estrela principal da minha vida, coadjuvante nunca. Menina, olha, eu nasci numa ditadura e vivi e trabalhei em 20 anos de outra ditadura. Eu nasci em 34, nasci na ditadura de Vargas, né? Vocês olham que uma das coisas que a ditadura, essa segunda ditadura, a ditadura dos militares, mais trabalhou foi nas comunicações. Eles sabem que quem tem o saber tem o poder, né? Então, menino, a televisão teve um papel fundamental nesse tempo todo que a ditadura ficou aí. Tinha gente lá dentro, muita gente que trabalhava no pouquinho que podia, trabalhava contra a ditadura, mas o peso era a favor da ditadura. O golpe militar, eu chorei muito porque eu gostava muito de João Goulart. Então eu fiquei muito emocionada com essa história. Eu falei, meu Deus do céu, mamãe me acordou e disse assim, minha filha, derrubaram o Jango. Fiquei perto do rádio ouvindo aquela questão. Nessa época eu já era professora. Logo em seguida eu fui para a Gazeta. Então, um belo dia, nós fizemos uma reunião muito grande no Parque Infantil Ernestina Pessoa, e de lá nós tiramos que íamos fazer uma passeata até o Palácio do Governo. Nessa época, a gente não precisava pedir licença para fazer passeata não, Vitória tinha tão pouquinho carro, né? Lá no Palácio Anchieta, não tinha esse negócio de 4 ou 5 conversar com o governador, não. A porta abriu e todo mundo entrou, foi lá para o Salão Nobre do Palácio. E daí a pouco o Chiquinho chegou e recebeu a gente. Aí, como ninguém falava nada, eu subi numa cadeira e fiz um discurso. Aí tinha um jornalista da Gazeta lá, o Willis Machado, ele falou comigo assim, olha, escreve isso tudo que você falou aí e leva lá na Gazeta para mim que eu vou publicar isso aí. E quando eu fui lá, que tinha acontecido a Revolução, eu fui lá na Gazeta levar um artigo, aí o Willis Machado falou, olha, eu quero te apresentar aqui o novo diretor da Gazeta, e é o general Darcy Pacheco de Queiroz. O general assumiu para que a Gazeta não fosse empastelada, porque naquela época empastelava os jornais, sabe como é, mistura todos aqueles tipos e o jornal fica sem sair durante muito tempo. Então, aí o general falou, você que é professora, que escreve esses artigos sobre os professores, vem cá, me levou na sala dele, que eu estou com um projeto de fazer um jornalzinho, uma página na Gazeta infantil. Aí me mostrou uma porção de coisa que ele tinha ideia, aí eu dei outras ideias para ele, aí ele disse assim, você não quer trabalhar nesse projeto comigo, não? Eu falei, eu quero. Aí ele disse, você sabe escrever a máquina? Não. Então senta aí e aprende. Aí eu entrei lá na Gazeta. Então eu fui a primeira mulher contratada para a Gazeta, porque antes disso as mulheres eram só colaboradoras da Gazeta. Eu trabalhei mais no Caderno 2. No Caderno 2 é mais... Olha, tinha uma página no Caderno 2 que eu odiava fazer. Aí ele dos Anjos uma vez falou comigo, Glecil, você é obrigada a fazer essa página. Então eu tinha que fazer, era uma página de mulher. Então a página de mulher tinha muito óculos, muito sapato, muito vestido. Aí então eu e Ariel dos Anjos combinamos que a página ia ser dividida em 4. Aquela primeira parte do lado de cá ia ser uma entrevista, uma reportagem, uma entrevista. Aquele quarto de página. Aí eu podia fazer com o que eu quisesse. Então, nesse cantinho, eu consegui fazer muita coisa boa. Eu tenho uma matéria sobre o Ano Internacional da Mulher, acho que de 1982, que eu fiz uma pesquisa só na Gazeta e na Tribuna,
que naquele ano, quantas mulheres tinham sido assassinadas só por amante, marido e namorado. Então, naquele ano, 36. É só que saiu no jornal. Então, tinha assim, o título era Dia Internacional da Mulher, quem se importa com elas. E tinha uma pequena foto, uma foto 3x4, das que eu encontrei, fulana de tal, morta pelo marido porque estava no forró. Fulana de tal, doméstica, 38 anos, morta porque saiu com amiga. Então, cada uma com uma pequena história e a foto dela. Aí tinha um texto meu e uma entrevista com o Dr. João Batista Erkenhoff. A delegacia de Argolas, ela era muito mal afamada, porque eles prendiam os menores lá. E uma vez, em Cariacica, eu morava em Cariacica sede, numa Copa do Mundo, aproveitando aquele monte de televisão e rádio ligado na maior altura e o povo na rua festejando, deram uma surra geral nos meninos naquela época era FEBEM, né? E naquela época não era lá longe não, era em cima da rua, assim, em frente ao Colégio São João Batista que eles ficavam. Então, horrorizou o povo de Cariacica. E aí, depois a gente conversando, eu e a Milde Almeida conversando, a gente foi juntando isso com a questão do caso de Argolas e fomos começando a pesquisar e nós vimos que era uma coisa muito grande. Nós só não ganhamos o prêmio ESSO com aquela reportagem, foi o que as pessoas que participaram do prêmio ESSO falaram para nós na época, porque o cara que descobriu antecipadamente quem ia ser, acho que Figueiredo ia ser o novo presidente, é que ganhou o prêmio. Mas aí naquela época só tinha um prêmio, né? Mas a matéria teve uma repercussão nacional. Zé Maria Batista conseguiu fazer algumas matérias depois, nós não. A gente estava muito marcado, né? Zé Maria Batista conseguiu fazer algumas matérias depois, o assunto acabou morrendo, porque era uma época que se enterrava as coisas com muita facilidade. E também, não só por facilidade, por precaução. Olha, ameaça mesmo eu não recebi não, mas cortaram o pneu do meu Fusca, riscaram o carro todo, quebraram o vidro, sabe? Isso aí eu entendia como ameaça. Mulher, ela era censurada de todas as maneiras, então você nem sentia muito, porque você já era uma censurada pela própria natureza, entendeu? Tinha censura para mim como mulher, mas não me atingia tanto porque eu não dava importância pelo fato de ser dona do meu nariz. Agora, depois do AI-5, que tudo ficou mais difícil. Agora, a gente sabia de muita coisa que foi censurada pela própria Polícia Federal, que levava o papel. Um dia chegou um papel lá escrito assim: proibido divulgar a independência do Tanskey. Eu lá sabia que tinha um lugar chamado Tanskey. Olha, quando eu estava na TV Gazeta, por exemplo, tinha um quadro grande, um quadro que a gente põe alfinete, e tinha uma tesoura de papelão cortada, aberta assim, e dentro dessa tesoura a gente botava ali com um alfinete, todas as notícias que chegavam, que tinham que ser censuradas, a gente pregava ali. Chegou a época dela estar tão alta assim, de ter que guardar um pouco para botar novamente. O pior é que eu não sei que fim levaram essas notícias, né? Eu, Miriam Leitão, Rita, ex-mulher de César Erkenhoff, Rita Vieira, e acho que Zé Antônio Mansur, fomos pedir ao Dom Luiz Gonzaga Fernandes para celebrar uma missa para Vladimir Herzog. Aí quando nós chegamos lá, Dom Luiz falou: mas que coisa boa! Eu queria celebrar uma missa para Vladimir Herzog, não sabia como eu ia fazer para celebrar essa missa. E agora vocês me deram um motivo, então eu vou celebrar uma missa a pedido de vocês. Então tá certo, aí a gente queria a missa às 7 horas da noite, só para Vladimir Herzog,
E ele disse, amanhã vocês passam aqui porque eu vou dar a resposta, vai ter a missa sim, mas eu não sei como vai ser a missa, vou falar amanhã para vocês. Aí quando nós chegamos lá, ele disse, ó, eu não vou poder celebrar a missa não vai poder ser às 7 horas, só para Vladimir Herzog, vai ser uma missa com todos os defuntos do dia. E a gente saiu de lá meio assim, água fria, né? Mas no dia a gente estava lá. A missa ia ser às 6 horas, eu cheguei às 5 horas, já tinha um jipe com soldado do exército dentro, a gente só via os capacetes e a ponta da baioneta, eles rodando a catedral. Você imagina se a gente ia derrubar a ditadura com a missa, né? Na hora do sermão, Dom Luiz pegou o microfone, ele tinha sido proibido de celebrar a missa, muito esperto, mas não tinha sido proibido de fazer sermão, né? E a igreja, a catedral estava cheia de Polícia Federal, que a gente conhecia todos eles, né? Aí ele começou, disse assim, eu quero me deter apenas sobre uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que eles serão saciados. Olha, minha filha, por aí afora ele foi, através de metáforas, metendo pau na ditadura, e nós saímos lá da igreja com a alma lavada, e a burguesia toda que estava lá, porque a missa era de muito defunto chique, porque tinha muita gente chique na catedral naquele dia. Hoje as pessoas riem quando a gente fala que foi chamado na Polícia Federal, e a gente não sabia se ia voltar para casa. Eu não sei de nenhum caso de algum jornalista que tenha sumido de lá, mas só o fato de ir lá já apavorava a gente. Quando a ditadura acabou, parece que foi a salvação. Chegou todo mundo no paraíso, aí cada um procurou seu partido, então cada qual tem o seu grupo e todo mundo ficou disperso e acho que enfraqueceu. Hoje os estudantes de comunicação me perguntam, Gleci, vocês eram melhores jornalistas do que nós? Eu falei, não, o momento era muito importante, era um momento único e a gente não podia desperdiçar tempo. E tudo que se falava tinha um peso muito maior do que se tem hoje. O peso da notícia naquela época era muito grande.